O desafio da integração não é financeiro, não é tecnológico. O desafio da integração é cultura e execução. É você manter as pessoas engajadas, acreditando no projeto. Podcast Bitex Live. Estamos aqui agora em São Paulo, Brasil. Um dos dias mais importantes para a Bitex, onde a gente conecta com mais de 25 mil pessoas em 2 dias. Expo São Paulo é hoje uma festa. É uma troca de conhecimento, uma troca de parceria que a gente não imagina. Pessoas de todo mundo. A gente tem pessoas de 37 países do mundo. Entre Estados Unidos, da Alemanha, da Polônia, África, Sul-América. Estão aqui reunidos no momento mais importante de comércio digital. E para começar nosso podcast, hoje eu tenho uma surpresa. A primeira surpresa é, sim, meu português é ruim, sim. Mas eu estou fazendo aula, estou tratando de melhorar. Mas ainda eu não consigo melhorar muito. Mas meu compromisso com todos vocês, vou seguir melhorando. Segunda surpresa, eu tenho aqui uma pessoa espetacular, que eu estou estudando muito dele, aprendendo muito dele, e eu estou pensando que ele é a pessoa indicada para abrir nosso podcast no dia de hoje. Para não abrir com minhas palavras meio bagunçadas, eu quero que ele mesmo se apresente a ele e a sua companhia. Aí, conta para eles quem é você, onde trabalha, dá um pouco de sua informação, de seu background. Legal. Bom dia. Obrigado pelo convite. É incrível o evento. Fiquei impressionado quando eu cheguei e vi essa quantidade de pessoas, o tamanho da estrutura. Vocês estão de parabéns. Bom, vou começar a falar um pouco de mim, da Fortebras, né? Meu nome é André de Giorgio. Eu sou o diretor-presidente da Fortebras. A gente se apresenta como a empresa de infraestrutura do setor de autopeças brasileiro, porque a gente conecta fabricantes, distribuidores, varejistas, aplicadores e o dono do carro. Sim. Com a maior capilaridade e velocidade do mercado, né? A Fortebras é uma empresa que hoje tem um pouco mais de 250 lojas, quase 260 lojas. 260 lojas? Exatamente. Do Iopoc ao Chuí. Sim. E a gente, além disso, a gente tem CDs regionais que abastecem as lojas no melhor raio para garantir a disponibilidade de peça para as lojas e para os nossos clientes. É um pouco da nossa história. O nosso cliente, ele é o dono do carro, o dono do caminhão, o dono da motocicleta. Ele também é o aplicador. Ele também é empresas de ônibus, transportadoras, pequenas frotas. E o nosso negócio é garantir a disponibilidade de peça para a manutenção da frota ou para a reparação da frota, para que a frota continue circulando. Esse é o nosso desafio diário. Muito fácil, muito simples. Aí, essa é a parte bonita, viu, Santiago? Essa é a parte bonita. Cara, mas eu acho que não é fácil operar, não. Muita complexidade, um mercado bem fragmentado, muitas lojas, muitos centros de distribuição. Você como fácil para operar nesse mercado, nessa indústria que traz tanta complexidade. Como seria um playbook? Como é a melhor forma para você poder operar um mercado com essas dificuldades e nesse nível de fragmentação? Esse é o desafio. Você tem toda a razão.
ele é um mercado super fragmentado e ele não é fragmentado só no varejo. Ele é todo fragmentado. Ele é fragmentado no fornecedor, Sim. na indústria, ele é fragmentado na frota circulante. Então, o desafio está exatamente nisso. Aí, uma pergunta. Por que essa indústria normalmente está dominada por jogadores globais? E vocês estão fazendo um trabalho impecável, perfeito no Brasil. O meu trabalho é estar com CEOs e inversionistas de todas as companhias do mundo, mais de 17 países. E eles não, muitas vezes, eles não têm a capacidade operativa, um time operativo, para fazer o que vocês fazem nos países que eles operam. Eu queria entender aí um pouquinho o que é o que vocês fazem diferente, o que é o que vocês permitem ser capazes de ter uma empresa muito bem sucedida em um mercado tão complexo. São os processos, são as pessoas, é a tecnologia, que é o que permite a seu time ser um time tão bem sucedido. É pessoas e execução, né? A Fortebras tem uma capilaridade enorme, 260 lojas. A gente cresceu muito nos últimos 8 anos. Foi um crescimento que combinou aquisição e crescimento orgânico. Uau! Então isso deixa o desafio um pouco mais complexo, porque a gente comprou várias empresas nesse período e abrimos mais de 125 lojas organicamente. Sim. Então, o desafio da integração não é financeiro, não é tecnológico. O desafio da integração é cultura e execução. É você garantir, é você manter as pessoas engajadas, acreditando no projeto e pegar o melhor delas, do que aquela empresa faz naquela região, e colocar isso numa execução que permita você escalar, né? Com processos organizados. Então, é de fato muito desafiador. E todo o sucesso do nosso negócio está nisso, tá em manter as pessoas certas no lugar certo e ter uma disciplina de execução muito forte. É isso. O que faz a gente ganhar o jogo, viu, Santiago? É o seguinte, é você ter disponibilidade de produto, velocidade de entrega e um super atendimento. Isso tudo precisa funcionar junto, no mesmo dia, na mesma loja. Opa! A gente perde o jogo quando uma dessas coisas não funciona, né? Quando o nosso vendedor não atende o WhatsApp, quando a entrega demora para acontecer. Então, você consegue imaginar que o sucesso depende dessa execução. É esse o nosso desafio. E aí, quem garante a execução são as pessoas, né? Então, hoje, o maior desafio da empresa é continuar desenvolvendo gente para continuar crescendo a empresa e garantindo essa execução de excelência lá na ponta. A gente tem a ambição de ter 300, 400, 500, 600 lojas, por que não sonhar com 1.000 lojas? A ambição é grande e o sucesso disso depende das pessoas e de uma execução exemplar, principalmente desses pontos, né? Atendimento, disponibilidade de produto e entrega rápida. Eu adorei tudo o que você falou, mas a frase cultura e execução, essa é uma companhia. É isso. É isso. É manter as pessoas engajadas com o projeto
disciplina fanática na execução e garantir que todo mundo está puxando para o mesmo sítio, para a mesma estratégia. Despertar a ambição do time todos os dias, que dá para ir mais além, mais longe. Eu acho que o segredo da Fortebras é isso. Bom, que vá primeiro, o mais importante, entregar produto certo ou entregar no tempo correto? Boa pergunta. As duas são obrigação. Eu costumo dizer lá que as duas coisas são obrigação. É o que a gente precisa fazer. Mas a ordem é importante, né? A ordem é importante. Então, assim, ter a disponibilidade de produto, depois entregar rápido. E a terceiro fator importante, no nosso setor, pelo menos, é o preço. O preço nunca foi o primeiro ou o segundo fator de decisão, foi sempre o terceiro, depois de disponibilidade e entrega, isso historicamente, né? A gente percebe preço ganhando uma relevância um pouco diferente, né, por conta dessa transparência que o digital traz para a operação, mas disponibilidade e entrega é obrigação e vem antes de qualquer coisa. E aí vai agora outra pergunta. O que vai primeiro para você? Como escolher o que vai primeiro, o que você faz primeiro como líder da companhia? Hoje, assim, a verdade é a seguinte: a gente atua primeiro onde a gente está perdendo mais resultados, né? Não posso falar algo diferente disso. Então, assim, aonde estão as maiores dores do resultado é onde a gente prioriza no curtíssimo prazo. Mas hoje tem uma agenda de tecnologia muito importante, que a gente está atuando com muita atenção. A Fortebras, hoje ela tem a maior força de vendas de autopeças do Brasil. A gente tem mais de 1.600 vendedores. Quantos? 1.600 vendedores. E quando você soma a força de vendas total, colocando promotores de venda, regionais de venda, gerentes de loja, diretores de venda, a gente está quase batendo 1.850, quase 1.900 pessoas, né? O vendedor do nosso negócio, ele é a pessoa que detém o conhecimento técnico. Quando a gente perde um vendedor, isso é muito ruim. Ele leva o cliente junto. Isso chega a ser um problema estrutural para o nosso negócio. Um vendedor bom, que conhece de peças, que conhece, que sabe trabalhar, que já está há muito tempo no setor, hoje você demora 2 anos, quase 3 anos para desenvolver esse vendedor. Então, quando eu falo que a gente está atento, investindo em tecnologia, não é com a ambição de substituir o vendedor. A gente tem zero ambição para isso. Mas é como acelerar o processo de aprendizado de futuros vendedores, é como deixar o vendedor que já conhece do dia a dia da peça mais produtivo, né? Então, toda a tecnologia hoje, tudo que a gente investe em tecnologia é para isso, é para ajudar o vendedor a ter um atendimento mais rápido, mais assertivo, mais produtivo, né? E eu acho que esse é o nosso foco de atuação hoje muito forte, né? Na verdade, eu não quero que o vendedor saia mais da minha empresa e ele tem que falar, eu não quero sair daqui porque eu tenho suporte tecnológico para fazer a melhor venda, uma venda mais rápida, para produzir mais, e eu produzindo mais eu ganho mais também. Então, a gente está trabalhando com assistentes virtuais, a gente está trabalhando em como suportar essa jornada do vendedor, né? Muito bom. Para diminuir o turnover do vendedor, porque ele vê que aqui a gente está ajudando ele a produzir mais e a ganhar mais, né? Muito bom, muito bom. Hoje, mais que nunca,
as companhias têm que ter esse conceito de garantir que os humanos que trabalham na companhia, que em nosso caso, nós vendedores, eles são a parte fundamental de nossas companhias. E não está buscando AI para reemplaçar o humano. Não, AI para ajudar a vendedor a vender mais. Exato. A gente não tem, o caso eu falo inclusive por Vitex, a gente ainda não tem 100% do mercado global. A gente precisa que nossos vendedores sejam 50 vezes melhores. E ainda tendríamos muito mercado disponível. Exatamente. Na Brasília e no resto do mundo. Então, eu gosto muito da sua provocação. E como a gente cuida, protege, apoia esses vendedores. E aí, uma última pergunta para ir fechando. Esse crescimento, através de compra e através de orgânico, cria um crescimento. Vocês como fazem algumas 3 dicas para poder crescer uma companhia, escalar uma companhia? O sucesso da Fortebras foi nesse processo de aquisição das companhias, a gente pegou o que era melhor em cada região, né? O Brasil é muito diferente. Quando você fala ali o varejo de autopeças, eu falo que ele é um pouco diferente do varejo tradicional. Ele tem particularidades muito locais. Todo o sucesso nosso foi manter o que cada empresa que a gente comprou fazia bem localmente, né? E você faz isso cuidando das pessoas que vêm junto com essas empresas, né? Agora, para você continuar crescendo, escalando, abrindo loja, você tem que ter padrões de execução mínimos, né? E o desafio é esse, o sucesso está aí. É você criar padrões mínimos de execução para conseguir escalar o negócio, mas não transformar tudo numa coisa só. É, né? Verdade. Isso deixa a execução muito complexa, né? E o uso da tecnologia tem que vir para facilitar, não para sofisticar. A gente tem que ter uma operação simples, né? A gente fala lá que tecnologia só traz valor para o resultado quando ela está lá na ponta, sem travar o usuário, né? Então, o que a gente tem procurado fazer na empresa é buscar essa excelência na execução com padrões mínimos que uma empresa que tem 260, 500 mil lojas precisa ter. Cuidando das pessoas que operam essa máquina. Adorei. É isso. No fundo é isso. Muito bom. Foi fácil. Mais ou menos. Esse foi o nosso podcast de hoje. Muito, muito obrigado. Como sempre, eu agradeço muito ao Lewes, que é nosso sponsor principal. Quero agradecer a você por haver vindo por primeira vez na Vitex Day. Agora a gente pode ir junto, dar um tour. Eu quero mostrar a vocês. Mais de 25 mil pessoas estão esperando entre hoje e amanhã. Minha energia. Brasil está aqui bombando energia. Parte de todo o Brasil reunido e pessoas de 37 países. Conhecendo as operações locais como as suas operações. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns por todo o seu time. Tá bom? Excelente. Obrigado, Santiago. Obrigado.